Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre alienação parental. Muito se ouve falar sobre a famosa alienação parental, mas na realidade poucas pessoas sabem o que efetivamente é um ato de alienação parental. Eu tive um caso em que o meu cliente foi acusado de praticar alienação parental porque ele queria que o filho comesse de um modo mais saudável. A mãe passou a dizer que o pai fazia isso para chamá-la indiretamente de gorda e para responsabilizá-la pela má alimentação do filho. Na audiência do processo, essa mãe gritou, berrou, chorou, alegou que era vítima de alienação parental porque o pai, na realidade, não estava preocupado com a alimentação do filho, mas sim em atingi-la. A juíza, sabiamente, analisou o caso e verificou que não era alienação parental e ainda por cima deu um puxão de orelha na mãe. Por isso, gente, é muito importante entender o que é alienação parental para não passar vergonha na justiça. A alienação parental é um fenômeno pelo qual um dos genitores, de modo inconsciente ou consciente, influencia ou manipula o filho para que ele rejeite o outro genitor. Isso pode acontecer num cenário de divórcio, separação ou até mesmo de conflito entre os genitores. Importante dizer que a alienação parental pode trazer várias consequências negativas para a vida da criança, pois ela pode ficar confusa, com medo e ter dificuldades nas relações interpessoais. Vou citar aqui para vocês alguns exemplos clássicos de alienação parental. Desqualificação do outro genitor. O genitor alienante tem a tendência de desqualificar, denegrir a imagem do outro genitor. Isso pode incluir fazer comentários negativos com relação à aparência do outro genitor, do seu caráter, da sua conduta profissional, enfim, qualquer coisa que venha a trazer para a criança uma imagem negativa do outro genitor. Restrição e interferência de contato. Isso acontece muito. O genitor alienante, ele tem a tendência de dificultar o encontro entre o outro genitor e o filho. Isso pode incluir mudança de endereço injustificada, proibição de ligação, de videochamada, sempre ter uma desculpa para que o filho não vai nos dias de convivência com o outro genitor. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades para impossibilitar o encontro entre o genitor alienado e o filho. Manipulação emocional. O genitor alienante, ele faz com que o filho se sinta mal em querer conviver com o outro genitor. Isso faz com que a criança se sinta responsável pelo sentimento do genitor alienante. Falsa acusação de abuso. Isso é muito sério, acontece bastante e é grave. Um dos pais faz uma falsa acusação de abuso contra o outro genitor. Eu tive um caso em que a avó paterna queria muito ficar com a criança. Queria que o pai ficasse com a guarda da criança, porque obviamente ela que ia cuidar. Em determinado dia, essa criança foi para a casa do pai e a avó estava cuidando dela e levou ela para o hospital, alegando que a criança estava reclamando de dor nas partes íntimas, que estava avermelhada, enfim, e acusou a mãe e o padrasto de abuso. Pois bem, o caso foi para a justiça, o laudo do hospital foi juntado, foram feitas outras tantas avaliações judiciais e concluiu-se que aquela avó estava mentindo, que não existia abuso. Obviamente que ela foi condenada em razão da alienação parental e também por ter feito uma falsa comunicação de crime. Então isso é muito sério, prejudica a criança, prejudica todas as partes e a gente precisa ter noção de que a criança ou o adolescente são as principais vítimas da alienação parental. É saudável que os filhos convivam com ambos os pais. Isolamento social também é muito comum. O genitor alienante proíbe que o filho conviva com o outro genitor, com a família do outro genitor, com os amigos, isolando o filho da sua comunidade mais ampla, das suas origens. Isso é extremamente maléfico para o desenvolvimento da criança e do adolescente.
E obviamente que existem outros tantos exemplos de alienação parental, coisas que a gente sequer imagina, mas que afeta diretamente o desenvolvimento da criança e do adolescente e prejudica todas as partes envolvidas nesse contexto. Dentre as principais consequências na vida da criança e do adolescente, nós podemos citar impacto no desenvolvimento social da criança ou do adolescente. A criança ou adolescente podem experimentar confusão, ansiedade, culpa, baixa autoestima e dificuldade de relacionamento devido à pressão para rejeitar um dos pais. Isso é muito sério. Se um pai e uma mãe realmente amam o seu filho, eles não praticam alienação parental. A alienação parental pode afetar negativamente a capacidade de confiar nos outros e desenvolver relacionamentos saudáveis no futuro. Problemas de identidade. A criança ou adolescente podem experimentar dificuldade na formação de uma identidade saudável. Isolamento social. A criança se sente isolada dos familiares, dos amigos, da sua comunidade mais ampla e começa a se isolar também do resto do mundo. E isso é extremamente negativo para o seu desenvolvimento. E quais são as consequências da alienação parental? São várias, dentre as quais eu vou citar as principais. Modificação do regime de guarda. Em face da alienação parental, o juiz pode alterar a guarda, transformando de unilateral para compartilhada ou até mesmo tirando a guarda do genitor alienante. Visitação supervisionada. Essa é outra medida que o juiz pode adotar para garantir que o filho e o genitor alienado tenham condições de conviver de modo saudável. Multas e penalidades. Diante da alienação parental, o juiz pode arbitrar multa em face de atos de alienação parental. Ações judiciais. O genitor alienado pode e deve ingressar judicialmente pedindo reparação de danos em face dos atos do genitor alienante. Intervenção do Ministério Público. O Ministério Público pode intervir em ações dessa natureza para garantir e proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. E existem outras tantas penalizações que vai depender do caso concreto e também do entendimento do juiz que estiver analisando, processando e julgando o caso. E alienação parental é crime? Não, a alienação parental no Brasil não é considerada crime, mas é considerada uma violação aos direitos da criança e do adolescente. No entanto, a conduta do genitor alienante pode envolver outros crimes, como calúnia, difamação, injúria, dentre outros tantos crimes que podem ser cometidos pelo genitor alienante para prejudicar o genitor alienado. Além disso, o genitor alienante pode ser condenado a ter que indenizar o genitor alienado e até mesmo a criança ou adolescente pelos danos morais e materiais eventualmente causados pelas suas condutas. Ainda se tratando de direito de família, eu vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre pensão alimentícia.